Mas o Ferreirinha é um jogador diferente no São Paulo, né? Eu sei que muita gente deve não gostar, deve gostar, mas o Ferreirinha, diferente desses jogadores de pontas que eu vi, por exemplo, no Corinthians, é um jogador que é agudo e, de fato, ele vai pra cima. Ele não fica meio, aquele meio termo, né? Do Thales Mágico, aquela dancinha, aquela coisa tenebrosa que ele faz. O Ferreirinha, ele já é um jogador mais agudo, ele vai pra cima, ele define a jogada, né? Então, é um jogador que eu considero ali acima, né? Do restante de São Paulo. Agora, De fato, o Cross levanta um ponto bem interessante que eu não diria que Corinthians e São Paulo têm um elencos parecidos, porque justamente em campo, que normalmente os jogadores que jogam, atuam realmente, não aqueles que atuam de vez em quando, de repente some e nunca mais aparece, tipo Lucas da vida, coisa parecida. Mas no caso do Corinthians, eles têm jogadores mais expressivos, Yuri Alberto, Memphis, Garro quando joga, e já o São Paulo é Ferreirinha e Luciano e só. Infelizmente, igual eu falei, Oscar não joga, o Lucas joga o jogo sim, jogo nunca. Então, e é muito estranho pensar sobre isso, porque se a gente for parar pra pensar, o São Paulo sempre foi um time que tinha peças decisivas no seu elenco. E atualmente é um elenco que não tem ninguém que seja expressivo. Se você for querer colocar na conta de ter um elenco fechadinho, infelizmente esse elenco fechadinho não ganhou porra nenhuma esse ano. Então não agrega muita coisa assim. Já no caso do Corinthians, o Corinthians esse ano já conseguiu o Paulistão, e isso é uma conquista muito importante, mas não mascara talvez um ano tão ruim que foi da equipe do Corinthians, já que eu não diria com investimento, porque o Corinthians acabou não apelando muito para a janela de transferência, mas é óbvio que a folha salarial, ou mesmo quantos jogadores recebem, é de alto nível. Então, se esperava talvez um Corinthians brigando mais incisivamente por uma Libertadores do que justamente tentando se afastar da zona de rebaixamento. E tudo isso eu acho que eu coloco na carga, obviamente, de infelizmente é colocado na carga do extracampo, já que tudo o que aconteceu com o Corinthians no extracampo, obviamente, que afetou os jogadores dentro de campo, e isso faz com que o desempenho dê aquela decaída. Mas igual eu já comentei aqui muitas vezes, que um time tão forte, que tem uma torcida tão brilhante, ou mesmo pulsante, por parte do Corinthians, está passando por essa situação é realmente triste e vexatoso, porque a gente vê talvez uma Itaquera lotado, com uma torcida que realmente consegue empurrar o seu time, estando da situação que está. Se tivesse bem organizadinho, tudo bem colocadinho mesmo, obviamente o Corinthians estaria numa situação totalmente diferente.